Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar Digitalização e Saúde Mental nos Locais de Trabalho, que é uma iniciativa da Enterprise Europe Network do SEX-CCIC e que foi desenvolvida em parceria com o Ponto Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, representado pela ACT. Para dar início à sessão, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do SEC-CCIC, Dr. Rogério Hilário. Obrigado, Helena. Antes de mais, cumprimentar a doutora Milatel, que já há muito tempo não estamos presentes, ou presencialmente, a doutora Tânia Gaspar, penso que os restantes palestrantes, portanto, não estou a visualizar, mas considerem-se todos cumprimentados e, naturalmente, desejar que o tema em si é extraordinário. Acho que é uma preocupação crescente e penso que vai ser uma hora e meia, 2 horas interessantíssimas, não podendo eu estar convosco todo este tempo, mas naquilo que poderei, irei acompanhar de certeza absoluta. Bom, Helena, muito obrigada também, a Rita, que também está ali, naturalmente obrigado por esta organização, a Enterprise Networking, excelente trabalho. Compete-me a mim então fazer a abertura oficial deste webinar. Obrigado a todos que se inscreveram também, é sinal que estão preocupados e que naturalmente querem perceber o que é que se está a passar. É uma temática muito jovem ainda, muito ainda para aferirmos. Naturalmente, eu diria que falamos de digitalização e aquilo que será um choque maior será a inteligência artificial, que já está aí. Preocupa-me ainda mais do que a digitalização. Mas nesta perspectiva, nós, enquanto empresários, queremos, de certa forma, trabalhar no sentido de minimizar e otimizar tudo aquilo que são os efeitos negativos, minimizá-los e otimizar tudo aquilo que são os efeitos positivos no âmbito desta temática. E sendo assim, deixem-me só, a título de que é e porque é que nós nos preocupamos, nós na região centro temos feito algumas tertúlias, digamos assim, é o tema que agora me parece, porque ainda não saiu disso, sobre qual é o impacto daquilo que é a digitalização nas próprias empresas e, ao mesmo tempo, qual é o impacto nos seus colaboradores. E tentamos e estamos para fazer um estudo sobre esses impactos e que, naturalmente, poderemos, efetivamente, trabalhá-lo em termos do que é a saúde mental. Eu penso que este webinar, a minha expectativa será efetivamente dentro daquilo que a sua temática nos pode trazer, exatamente não só no sentido de prevenção, mas também no sentido daquilo que poderá ser o win-win, ou seja, o que é que as empresas podem trabalhar e como é que podem trabalhar para minimizar efeitos e como é que também os colaboradores ou os trabalhadores podem aproveitar tudo aquilo que é necessário para efeitos também dessa minimização. Eu digo-vos uma coisa que é muito importante e eu ainda não consegui perceber porquê, naturalmente o tempo há de nos dizer. Em Portugal, a digitalização não se está a traduzir em aumento de produtividade. E temos que estudar porquê, temos que saber porquê. As nossas empresas ainda não conseguiram potenciar, ou os nossos trabalhadores ainda não conseguiram integrar o que é esta questão da digitalização e aquilo que pode provocar em termos de efeitos no âmbito, claro, da reorganização do trabalho, as formas de trabalhar, aquilo que podemos potenciar, aquilo que podemos alterar, mas sempre no sentido de win-win, ou seja, todas as partes ganharem com isto. Ora, se nós ainda não conseguimos passar para as empresas efetivamente todo este potencial, eu acho que o grande desafio é saber porquê, quais são as causas. Acho que é importante, naturalmente, percebermos isso. Serão as qualificações, serão aquilo que é o entendimento geral sobre estas temáticas, será que é forçosamente falta de esforço ou de olharmos para este processo como sendo um processo que ganha e naturalmente tem vantagens? Não sei. Naturalmente, a nossa preocupação também, e nós sabemos, num ato de transição, isto quando estamos a falar de digitalização, estamos a falar de transição, também quais são os efeitos sobre determinadas pessoas. Eu sei que nós temos uma geração muito preparada em termos do que é o digital, mas também temos ainda uma outra geração que não é tão residual como a gente pensa, que tem algumas
têm algumas, digamos assim, resistências a esta mudança. E provavelmente nessas franjas serão aquilo que mais nos preocupa face àquilo que é a necessidade acelerada dessa digitalização. O que significa que, se calhar, as grandes transformações e aquilo onde pode haver um maior choque, não diria afetar a saúde mental, mas na prática olharmos muito bem para isto, será se calhar nessas franjas que eventualmente que não estão perfeitamente preparadas em termos daquilo que será não só a motivação, como a preparação, como aquilo que são as aptidões para esse efeito. Por outro lado, nós sabemos que mesmo uma geração muito bem preparada, uma geração que domina todo o digital, face àquilo que são as transformações organizacionais, aquilo que são as novas formas de trabalho, aquilo que naturalmente pode proceder a alterações, também pode haver e impactar aqui qualquer coisa que nós também temos que estar despertos a perceber. Portanto, há aqui não só nos mais vulneráveis à mudança, mas como aqueles que também acho que estão preparados, serão necessários perceber se efetivamente há ou não há impactos neste sentido. Portanto, eu entendo estes webinars, estas temáticas e muito bem, numa forma de prevenção, acima de tudo. E eu acho que nós não só atacar o problema daquilo que já é problema, mas também precaver no sentido de isto não ser um problema. E as formas, muitas vezes, que temos que, e aí estão os especialistas, que nos ensinem efetivamente como é que nós podemos trabalhar de forma a minimizar ou até sequer a não observar aquilo que naturalmente podem ser problemas atuais e futuros. Naturalmente, esta é a minha expectativa. O Conselho Empresarial do Centro, Câmara de Comércio e Indústria, como sabem, tem uma equipa muito atenta aos problemas e estará sempre disponível para não só debater, como ajudar naquilo que é as nossas possibilidades, ajudar a resolver os problemas. Para isto tem que nos colocar. Portanto, eu não sei se no painel temos estes especialistas que podem ficar também disponíveis para, no caso de ser necessário, contactá-los e até fazermos mais trabalho, desde lá um desafio que lanço. E, ao mesmo tempo, a quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, naturalmente perceber se é na qualidade de empresário, se é na qualidade de trabalhador ou até especialista no processo, todos nós temos que trabalhar no sentido de isto que eventualmente se poderá verificar não ser efetivamente possível vir-se ou vir a acontecer. Portanto, nessa perspectiva, eu desejo-vos um excelente trabalho. Penso que o EN tem aqui muito ainda a transmitir àquilo que são os nossos clientes. A doutora Emília Tela, é sempre um prazer estar consigo. Naturalmente, iremos fazer mais e mais, e obrigada pelo excelente trabalho que está a fazer. Portanto, é importante que diga isto. E na perspectiva, portanto, daquilo que poderá vir a ser. Depois no debate, vou ver se eu consigo regressar na altura do debate, só para ver e ouvir, porque eu não sou especialista na matéria, portanto, mas estarei curioso nessas questões. Sou também um mais atento possível àquilo que poderão ser soluções e resolução dos problemas, naturalmente, e nessa perspectiva, portanto, quero desejar-vos que esta sessão seja excelente. Muito obrigado por tudo. O SEC está cá para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada. Estava eu a agradecer então ao Dr. Rogério pela sua intervenção e sendo esta uma iniciativa que é da responsabilidade da Enterprise Europe Network, aqui numa parceria com a ACT, eu passaria a palavra agora à doutora Rita Pedro, que é responsável do Departamento de Cooperação e Relações Internacionais do SEC-CCIC, que vai efetivamente então fazer aqui uma apresentação sobre esta rede. Enterprise Europe Network, deixa-me ver se isto anda para o lado. Andou. Enterprise Europe Network é a maior rede financiada pela Comissão Europeia de apoio às pequenas e médias empresas para inovar e internacionalizar. Está presente em mais de 50 países, tanto na Europa como fora da Europa, e a nível nacional temos um consórcio. A rede é liderada pelo IAPMEI, e somos compostos por 10 parceiros. Todos nós temos uma atuação por distribuição geográfica.
No caso do SEC, nós somos o parceiro de proximidade das empresas que sejam da Distrito de Leiria, de Coimbra, de Viseu, da Guarda e de Castelo Branco. No fundo, o apoio prestado pela Enterprise Europe Network é um apoio de internacionalização, diagnóstico de internacionalização, definir um plano de ação e um acompanhamento individualizado a cada empresa. Existe a possibilidade das empresas que procurem parcerias integrarem a base de dados internacional. E uma das outras vertentes do apoio da Enterprise Europe Network é o do aconselhamento sobre a informação do mercado único, legislação, condições específicas e, inclusive, aconselhamento sobre programas de financiamento. O nosso apoio tanto é na vertente das PME como a outras entidades, seja, por exemplo, municípios, hospitais. Se um cliente chega até nós e pretende integrar um consórcio financiado num determinado âmbito, num determinado âmbito, a rede também apoia, não apoia só pequenas e médias empresas, como apoia grandes empresas e também apoia outro tipo de entidades. No fundo, as grandes áreas dos serviços que apoiamos são inovação, sustentabilidade, resiliência, mercado único, as oportunidades de parceria, digitalização, internacionalização e o acesso ao financiamento. No fundo, a inovação é capacitar as PME para desenvolverem novos produtos, serviços e modelos de negócio. Na sustentabilidade é a transição para a circularidade dos modelos de negócio. As oportunidades de cooperação é identificar parceiros, seja a nível comerciais, tecnológicos, ou de investigação e desenvolvimento, ou de criação de consórcios. Digitalização, apoiar as PME para se adaptarem também à transição digital que verificamos neste momento. Aconselhamento sobre as divergências dentro do mercado único da UE, das legislações e que os diferentes mercados se apresentam, tendo em conta os diferentes países para os quais as entidades pretendem internacionalizar. O apoio à internacionalização, apoiando as empresas a identificar potenciais novos mercados internacionais para alargar os seus negócios. E de que forma é que a rede se distribui para apoiar as diferentes empresas ou entidades em diferentes setores? Através de 15 grupos setoriais. Esses grupos setoriais são depois também suportados com 10 grupos temáticos. Pronto, no caso do SEC, o SEC é um dos membros ativos do setorial da saúde e a nível do grupo temático está atualmente ativo na sustentabilidade, nomeadamente a sustentabilidade social, e para o próximo grupo de trabalho, que iniciamos em julho de 2025, também estará ativo no grupo de trabalho de digitalização e no grupo de trabalho de apoio às scale-ups e startups. Especificamente no grupo setorial da saúde, o apoio assenta principalmente no fabrico de produtos farmacêuticos, dispositivos, equipamentos médicos, serviços e cuidados de saúde, e sempre com o foco nas prioridades da União Europeia. Reforçar cadeias de abastecimento, resiliência dos sistemas de saúde, acessibilidade a medicamentos, transição digital e ecológica. Ou seja, no fundo isto enquadra não só PMEs, como todos os outros stakeholders que estejam envolventes no grupo setorial da saúde. Em termos de plataformas, podem nos visitar no site nacional, o EN Portugal, também no site internacional, en.ec.europa.eu, e também podem, através do site internacional, fazer uma pesquisa de perfis de cooperação que estejam na base de dados internacional. No fundo, identificar que tipo de parceiro procuram. Pronto, aqui a título de exemplo, colocamos, por exemplo, procurar por saúde e, como veem, ele adapta, vocês podem identificar os perfis de cooperação e se tiverem interesse em perceber quem é que está do outro lado a divulgar este perfil de cooperação, contactar-nos para tentarmos estabelecer a ponte com o nosso congénere e com a respectiva entidade que divulgou o perfil de cooperação. No fundo, é só aqui um pequeno exemplo. Para além do funcionamento da rede nos vários países, nós também temos vários parceiros associados
já da Agência Europeia dos Químicos, a Rede de Inovação EBN, a Aliança Europeia da Indústria de Exposições, os Centros de Informação de Propriedade Industrial Europeu. Temos parceria também com a América Latina do IPSME Helpdesk e pronto, uma das nossas principais parcerias é a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho, que estabeleceu uma parceria com a Enterprise Europe Network desde 2013, do qual a rede integra o SEC integra essa parceria desde 2013 e que aproveito aqui para agora passar a palavra à minha colega Helena Lopes, agradecer a todos pela atenção. Passava então a palavra para a Helena. O Conselho Empresarial do Centro, portanto, é um dos parceiros desta rede em Portugal e desempenhamos então este papel de embaixador da Enterprise Europe Network junto da Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho em Portugal. E é neste âmbito também que trabalhamos em parceria e em estreita articulação com o ponto focal nacional da agência, que é representado pela Autoridade para as Condições de Trabalho e que está aqui connosco hoje a doutora Emília Telo. E também a doutora Paula, que estará mais no final desta sessão para fazer o encerramento, que é a diretora da promoção de serviços de segurança e saúde da ACT. O que é que nós pretendemos então através desta parceria? Essencialmente promover uma cultura de prevenção de riscos, sensibilizando todos os intervenientes da esfera laboral e divulgar informação sobre a importância da segurança e saúde no trabalho junto dos trabalhadores. Portanto, e como é que nós fazemos isto? Através de material informativo genérico sobre segurança e saúde no trabalho, através do material informativo que vem da Agência Europeia e das suas publicações e concretamente das campanhas que faz, através da realização de seminários e webinars como o de hoje, em que elegemos determinado tipo de temáticas e vamos fazendo normalmente 2 ou 3 por ano. E participamos também em várias iniciativas, como feiras empresariais, por exemplo, em que aproveitamos também para fazer essa sensibilização junto dos trabalhadores, de empresários, distribuindo também materiais que a agência nos dá e, portanto, e que estão muito ligadas a campanhas da Agência Europeia. Esta questão das campanhas, portanto, a Agência Europeia desenvolve estas campanhas de sensibilização que são denominadas locais de trabalho seguro e saudáveis e cada uma delas tem um tema muito específico. A que está a decorrer neste momento e que é neste âmbito que nós estamos precisamente a realizar este webinar, está centrada no tema trabalhar com segurança e saúde na era digital. Portanto, e o que ela visa essencialmente é sensibilizar para o impacto que estas novas tecnologias têm nos locais de trabalho e para os desafios e oportunidades que ocorrem em matéria de segurança e saúde no trabalho. Portanto, o que fica aqui de muito importante é que todos tenhamos esta consciência que é importante desenvolvermos uma cultura de trabalho que coloque as pessoas em primeiro lugar. Portanto, há espaço a uma cultura que promova o bem-estar, a saúde mental, porque isso com certeza vai refletir-se nas organizações e terá também um efeito a nível de resultados. Portanto, ao criarmos os locais de trabalho mais seguros e mais saudáveis, consequentemente estaremos também todos a ser mais produtivos. E a mensagem das campanhas da Agência Europeia é muito clara, portanto, a segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos e, portanto, se é bom para si, é bom para as empresas e portanto, nesta nova era, portanto, nesta atualidade, só com o envolvimento de todos é que eu considero que será possível vivermos esta era com muito mais segurança e de uma forma mais saudável. Para falarmos sobre estas questões da digitalização, da saúde mental e do bem-estar, temos connosco aqui 3 oradoras de excelência, a quem muito agradecemos por estarem aqui connosco e que irão fazer connosco aqui algumas partilhas, algumas reflexões sobre o tema que nos traz aqui hoje, que é a digitalização e a saúde mental. Desde já dou as boas-vindas a todas e passo a apresentar então a doutora Tânia Gaspar, que é psicóloga, coordenadora do Laboratório de Ambientes de Trabalho Saudáveis, portanto irá falar sobre a digitalização e a saúde mental nos locais de trabalho.
Temos também a doutora Manuela Grazina, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, investigadora, comunicadora de ciência e mentora científica, que terá uma intervenção dirigida para a felicidade com ciência, o conhecimento como alicerce na promoção da saúde mental. E depois também a doutora Ana Isabel Gomes, médica psiquiátrica no Instituto de Medicina Integrativa de Coimbra, que nos irá falar sobre as boas práticas e estratégias de saúde mental nos locais de trabalho. No final das apresentações haverá um espaço para debate e, portanto, poderão colocar as vossas questões no espaço de perguntas e respostas e que será moderado pela doutora Emília Telo, coordenadora do Ponto Focal Nacional da EUOSHA, Autoridade para as Condições do Trabalho, portanto, que será então a moderadora do debate. Muito obrigada desde já a todas pela vossa disponibilidade e vamos então dar início com a doutora Tânia Gaspar. Muito boa tarde. Quero antes de mais agradecer o convite, é uma honra estar aqui e felicitar a SEIC, Enterprise Europe Network e todos os envolvidos, a ACT e a EUOSHA, em especial aqui um cumprimento muito especial à doutora Emília Telo, com quem temos caminhado um longo percurso sempre na promoção dos ambientes de trabalho mais saudáveis. Cumprimentar as minhas colegas de painel, a doutora Helena, portanto é um gosto estar aqui. Portanto, o desafio foi falar sobre esta questão de digitalização e dos ambientes de trabalho saudáveis. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação, portanto, vou partilhar-vos um bocadinho as reflexões que temos feito no Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis sobre a questão da digitalização, do teletrabalho, da conciliação e alguns estudos específicos que temos conseguido fazer. Portanto, é fundamental pensarmos nestes aspectos, uma vez que estamos perante, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, mais concretamente dito, temos-nos deparado com evoluções gigantes, acontecimentos que nós não pensávamos ser impossíveis, e para a nossa saúde mental, que de alguma maneira também é importante termos alguma previsibilidade e alguma segurança, estamos a deparar realmente com algo avassalador. E houve alterações no contexto laboral também. A tecnologia e o teletrabalho trouxe uma resposta, trouxe uma nova percepção das pessoas sobre a sua capacidade de trabalhar e sobre a sua capacidade de conciliar a vida pessoal com a vida familiar, e depois agora da experiência da pandemia, houve realmente mudanças drásticas nas empresas, nos trabalhadores, e continua, mesmo passado cerca de 2 anos, continua a haver aqui uma dificuldade de ajuste dos profissionais e também das organizações. Mas o facto é que, se nós formos consultar o Banco Mundial, verificamos que as competências profissionais para o futuro, seja ele qual for, estão realmente associadas essencialmente na capacidade dos sujeitos de desenvolverem competências e na sua capacidade de se requalificar face aos novos desafios que vão surgindo. Portanto, no fundo é quase como se nós tivéssemos, para conseguir lidar com esta velocidade, com esta evolução, temos que estar sempre a desenvolver competências e a atualizar competências. E eles identificam algumas competências que vão estar de certeza, seja o que for o nosso futuro profissional, estas vão estar lá. E estas competências estão relacionadas efetivamente com toda esta automatização do trabalho, a digitalização dos produtos, a diminuição da força de trabalho. Todas estas alterações vão levar a que existam algumas competências e que as organizações, para conseguirem fazer face, têm que estar sempre a adaptar-se proativamente, ou seja, sabendo que isto vai alterar, ter sempre por base algumas competências que os seus profissionais devem ter. Então, por um lado, as competências cognitivas, e aqui esta questão da pessoa conseguir ter a sua capacidade de reflexão e de resolver problemas, basicamente é um sinónimo, ou é das características da nossa capacidade cognitiva, é nós, face a novas situações, conseguirmos pensar o que é que o conhecimento que eu tenho vai servir e vai ser útil para eu resolver estes novos problemas. E, portanto, esta capacidade de análise da informação, pensar sobre ela e produzir novas respostas é fundamental para o futuro. Por outro lado, as competências socioemocionais, independentemente do que venha a acontecer, nós vamos sempre trabalhar com pessoas, com equipas, com lideranças, e tudo isso, e esta nossa capacidade de adaptação e a regulação das emoções é fundamental para sabermos lidar com o futuro.
Depois, competências específicas e especializadas que vão sempre ser necessárias ser atualizadas. Portanto, a formação ao longo da vida vai ser algo que cada vez mais vai estar presente e as competências práticas são também fundamentais. E, por último, as competências digitais. Portanto, efetivamente, os profissionais do futuro vão ter que saber pensar, analisar e resolver problemas, saber gerir as emoções e relacionar-se uns com os outros, e ter competências digitais, seja qual for esse futuro. Por outro lado, falando agora mais concretamente da questão do trabalho e do teletrabalho ou de situação híbrida, há realmente alguma investigação, então desde a pandemia que há muita investigação sobre a questão de quais são as vantagens e desvantagens do teletrabalho. E, efetivamente, de um modo geral, está associado a uma percepção positiva. Portanto, de um modo geral, tem uma percepção positiva, porque as pessoas sentem que estão mais flexíveis, que têm realmente maior satisfação, acabam por se conseguir se concentrar mais e ter melhores resultados e têm maior capacidade de gestão de stress. Ou seja, nós muitas vezes, alguns profissionais me dizem que conseguem, mesmo quando estão em situação híbrida, que conseguem produzir mais quando estão em casa, porque estão mais concentrados do que, por exemplo, quando estão no local de trabalho, em que têm, por exemplo, situações de open space, ou os seus colegas, por um lado é ótimo estar a confraternizar com os colegas, mas depois têm mais dificuldade de concentração. Portanto, há realmente vantagens, mesmo a nível do próprio empenho e capacidade de concentração e atenção no trabalho, da situação do teletrabalho, mas vamos já analisar com mais detalhe. Por outro lado, o facto é que o teletrabalho vem trazer algumas alterações e o que nós verificamos é que a maior parte dos gestores e dos líderes continuam a liderar as suas equipas quase da mesma maneira como fazia em pessoa quando as pessoas estão à distância. E, efetivamente, não se pode passar literalmente o trabalho que se faz de liderança, por exemplo, ou de supervisão, quando está de forma teletrabalho ou quando está de forma presencial. Portanto, mais uma vez, é fundamental que tanto as lideranças, como as pessoas tenham formação para poderem perceber como é que precisam de se adaptar, quais são os tipos de adaptações que precisam para que consigam fazer o teletrabalho com a melhor produtividade, mas também com a melhor qualidade de vida e saúde mental que as pessoas têm. Então, o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a avaliação das organizações, tendo em conta o modelo dos Healthy Workplaces, portanto a OMS tem um modelo que refere quais são as dimensões que são fundamentais para um ambiente de trabalho saudável e o laboratório faz a avaliação desses fatores e depois produz um relatório para a organização e faz, de alguma forma, um plano de ação junto à organização no sentido de melhorar os factos que forem de alguma forma identificados como necessidades e também as prioridades. E, portanto, acompanha esse processo e depois faz uma avaliação e assim é um processo contínuo de melhoria dos ambientes de trabalho. E um dos aspectos que o modelo do OMS não tinha era o teletrabalho. Portanto, nós viemos acrescentar algumas questões em relação ao teletrabalho, porque fazia todo o sentido, não é? E não é possível avaliar o ambiente de trabalho saudável hoje em dia se também não tivermos em conta quais são as condições que as pessoas têm quando estão a trabalhar remotamente. Então, as dimensões são estas, portanto, são a ética e os valores, portanto, uma questão mais organizacional, a liderança, o envolvimento dos profissionais, os riscos psicossociais do trabalho, o ambiente físico, as condições de teletrabalho, a participação da comunidade, isto tem a ver um bocadinho com a responsabilidade social interna e externa, e os recursos para a saúde, que são, de alguma forma, por exemplo, este momento é um recurso para a saúde, são recursos, quer internos da organização, quer através de parcerias que a empresa faz para promover, facilitar, agilizar a saúde biopsicossocial dos seus trabalhadores. E, portanto, nós, depois de fazermos a avaliação, temos um índice de risco, ou seja, para cada organização, fornecemos um gráficozinho destes, em que vai, face a estas dimensões, identificar quais são aquelas que estão em maior risco e quais são aquelas que precisam de intervenção mais prioritária. Normalmente, aquelas que surgem são a liderança, os riscos psicossociais do trabalho, a saúde mental e os recursos para a saúde, e depois algumas outras consoante o setor da atividade. Pois, como podem ver, também o risco varia consoante o setor da atividade ou a própria organização. E também avaliamos e perguntamos às pessoas se elas estão em teletrabalho, se elas estão em situação híbrida ou se estão a trabalhar de forma presencial. E conseguimos, através desta resposta, comparar, por exemplo, o ambiente de trabalho saudável e a saúde mental dos profissionais que estão nestas três condições.
E chegámos à conclusão, portanto, isto eu agora não vou entrar aqui em detalhe neste mapazinho, mas comparámos estes três, então a ver, isto são as dimensões todas do instrumento e estão aqui as três condições. E, portanto, chegamos à conclusão que, efetivamente, aquela que tem valores mais positivos é a situação híbrida. Ou seja, no fundo, o estar em situação híbrida acaba por ter mais fatores protetores, porque, de alguma maneira, dá os benefícios do teletrabalho, mas também tem os benefícios da situação presencial, que já vamos ver agora quais são. Portanto, quando analisamos as pessoas do trabalho presencial, que é aquela que está em pior situação, portanto, se compararmos os três, o primeiro é o híbrido, a seguir é o teletrabalho e a seguir é o presencial, nós vamos verificar que há uma série de dimensões, que são muitas, que vão afetar, se estiverem mal, vão afetar a saúde mental dos trabalhadores que estão de forma presencial. Nomeadamente, o compromisso da liderança, o envolvimento dos próprios profissionais, os riscos psicossociais, o ambiente físico e o stress. Portanto, estes fatores, todos eles, acabam por, no seu conjunto, afetar mais os trabalhadores que estão em trabalho presencial. Portanto, nós imagina, se tivéssemos que fazer uma intervenção junto das pessoas que estão em trabalho presencial, para melhorar a sua saúde mental, deveríamos ir a trabalhar todos estes, o Estado Civil nós não podemos trabalhar, mas os outros poderemos efetivamente intervir. Depois, quando temos as pessoas em teletrabalho, também verificamos que há muitos fatores que vão influenciar a sua saúde mental, nomeadamente os mesmos que foram indicados na situação presencial, mas acrescentamos ainda, por exemplo, a questão do envolvimento com a comunidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes as pessoas que estão em teletrabalho sentem menos que têm recursos, por exemplo, de apoio às suas características individuais, sentem-se menos integrados na equipa. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que estou a seguir que portanto, está só em teletrabalho. E o que ela sente é que agora, por exemplo, no Natal, não pertence a nenhuma equipa. Por exemplo, não é? Quando vão fazer os jantares de Natal, ela sente que há o grupo que está presencial que vai fazer o jantar de Natal, há outro grupo que vai fazer, e ela, como acaba por estar a trabalhar à distância, acaba por não pertencer, não é? Portanto, temos que ter algum cuidado que aquelas pessoas que, por exemplo, estão mais em teletrabalho puro, que de alguma maneira depois também têm que se sentir integradas na equipa quando há estes momentos festivos, etc. Depois temos a situação híbrida, que é, como vocês veem, aquela que tem menos fatores de risco para a saúde mental. Claro que tem aqui um fator de risco que é a idade, portanto as pessoas mais velhas acabam por estar em maior risco nesta situação, mas também verificamos que temos que ter cuidado com o envolvimento dos trabalhadores, com os riscos psicossociais e também com o stress, mas de alguma forma são menos fatores que vão ter peso nos indicadores de saúde mental. E, portanto, concluindo aqui com o nosso trabalho, nós, por um lado, conseguimos comprovar que é importante integrar no modelo dos Healthy Workplaces da OMS a questão do teletrabalho, portanto, faz todo o sentido quando estamos a avaliar uma organização hoje em dia, compreender como é que, se a pessoa tem condições, e não só técnicas, mas também de várias origens, se tem condições para desenvolver o teletrabalho ou a situação híbrida. Por outro lado, também verificamos que há estes três grupos e foram encontradas diferenças estatisticamente significativas e muitas vezes uma coisa que está a acontecer, que é estranha na minha percepção, é que muitas empresas estão a voltar outra vez a exigir que as pessoas venham trabalhar mais vezes presencial. Ou seja, há imensa gente que depois da pandemia deixou a situação híbrida, imagina 3 dias em casa e 2 dias no escritório, e agora quase todas as empresas estão a pedir para a pessoa poder ficar um dia em casa e vir 4 dias para o escritório. Isso de alguma forma não se percebe muito bem, não é? Porque se nós temos estudos que nos mostram que efetivamente a situação híbrida é aquela que traz mais bem-estar e maior produtividade e satisfação para o trabalhador, porque é que estamos a inverter a situação? Portanto, seria interessante, junto das organizações, percebermos qual é a sua percepção, porque isto tem a ver com uma percepção. E quando eu falo com os trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores refere que trabalha melhor quando está em casa, ou seja, que consegue produzir, está mais concentrado, focar-se em desenvolver as suas tarefas quando está em casa do que quando está no escritório, especialmente se o escritório for um open space. Portanto,
era interessante perguntar às organizações porquê, não é? Porque é que estão a tomar esta iniciativa quando os estudos comprovam que outras coisas são melhores, não é? Por outro lado, do que é que os trabalhadores dizem? Que o teletrabalho e o híbrido têm uma maior percepção de autonomia e confiança, porque no fundo, se eu estou em casa, eu sinto que a minha entidade patronal confia que eu estou a fazer o meu trabalho com qualidade, mesmo estando em casa. Há uma maior autonomia e flexibilidade, o que promove melhor bem-estar e consegue conciliar realmente melhor a sua vida pessoal e familiar, o que não quer dizer que não esteja a trabalhar e que não tenha o mesmo tempo de trabalho, mas há uma melhor gestão destas atividades. A situação, os trabalhadores de trabalho híbrido consideram que a sua organização tem uma cultura mais preocupada com o bem-estar e tem mais práticas e estratégias para promover a saúde dos profissionais. Portanto, no fundo, estes trabalhadores têm uma percepção muito mais positiva. E eu não tenho aqui o gráfico, mas nós fizemos um estudo em que fizemos um modelo matemático que comprova que aquelas organizações que têm uma preocupação com o bem-estar e uma cultura centrada no bem-estar vão ter menos riscos psicossociais e vão ter melhores resultados económicos-financeiros, melhores resultados de satisfação dos profissionais e, naquele caso, como era uma empresa que trabalhava com clientes, também tem melhor satisfação dos clientes. Portanto, nós pensamos qual é a dúvida, não é? Se efetivamente está comprovado que se nós tivermos mais preocupação com o bem-estar, há menos riscos e há mais satisfação e melhores resultados económico-financeiros, eu penso que temos bastante evidência que nos revela que é fundamental terem atenção a estes aspectos. A nível do envolvimento do profissional, os profissionais do regime híbrido dizem que sentem-se mais motivados e satisfeitos com o seu trabalho. E que esta situação é mais flexível e que ele consegue dividir o seu tempo entre o local de trabalho e o trabalho remoto. O que as pessoas referem muitas vezes é a questão da deslocação, a questão do trânsito, dos gastos associados, que é logo um stress que a pessoa de manhã e ao fim do dia acaba por desequilibrar muito a sua vida pessoal e profissional e muitas vezes o seu bem-estar, obviamente. Depois, a nível do ambiente psicossocial do trabalho, os profissionais que estão em situação híbrida também revelam que têm uma relação mais positiva com a chefia, baseada na confiança e na transparência da comunicação, sentem-se mais valorizados e sentem mais que os conflitos são resolvidos de forma justa. Depois, comparando a situação híbrida com o teletrabalho, verificamos que os profissionais com trabalho presencial apresentam mais competências, ou seja, os que têm híbrido e que têm teletrabalho têm mais competências de gestão de stress, têm menos sintomas de burnout, com mais exaustão, tristeza e irritabilidade. Aliás, há até profissionais de trabalho presencial, quando o seu trabalho não há forma de não fazer de forma presencial, que exigem alguma compensação por não poderem ter situação híbrida ou teletrabalho. E, portanto, também, outra questão importante é que mesmo os trabalhadores em forma de híbrido também têm uma maior satisfação com o seu ambiente de trabalho. O que é que nós podemos fazer para promover isto? Portanto, por um lado, como eu já referi, é fazer um trabalho contínuo. Eu sei que às vezes é difícil, mas como vemos, o contexto laboral e global está em constante alteração, e portanto nós para conseguirmos temos que agir de forma contínua e com vários níveis de intervenção. Portanto, por um lado, então, recomendamos que o teletrabalho ou híbrido é mais flexível, portanto, incentivar a avaliação deste aspecto nas organizações, promover a formação e coaching das lideranças para conseguirem gerir estas situações e poderem fazer bem o seu trabalho nestas condições, implementar programas de prevenção dos riscos psicossociais do trabalho e de promoção do bem-estar, tendo em conta as características do trabalho das pessoas, não é? Portanto, se estão em situação híbrida ou se estão em situação presencial. Otimizar também as redes, especialmente as pessoas que estão em casa, em situação de teletrabalho exclusiva. É importante que elas mantenham redes sociais e de relação com os próprios trabalhos. E promover a participação dos profissionais, ou seja, ouvir os profissionais e tentar perceber, porque nem todos são assim, não é? Nem todos são iguais, e tentar perceber o que é que os leva a dar preferência e a contribuir melhor para o seu bem-estar, o estar em situação híbrida ou de teletrabalho. E, portanto, o trabalho à distância e a situação híbrida está relacionada com o melhor bem-estar, diminui o stress e o burnout e, portanto, tem vantagens para os profissionais e para as organizações. No entanto,
É fundamental promover a literacia digital e a inteligência artificial, como o Dr. Rogério referiu há pouco, que é o outro webinar que podemos ter. A literacia em saúde mental, que é para as pessoas poderem ir monitorizando o seu bem-estar e promovendo autocuidado para manterem a saúde mental. No entanto, e para finalizar, é importante dizer que alguns empregos não permitem a realização de trabalho remoto ou híbrido e que nem todos os profissionais têm uma percepção positiva sobre as vantagens do teletrabalho. Então, neste caso, é importante analisar os vários profissionais, tentar identificar qual é a preferência, se quando for possível, do profissional e não estar a utilizar a mesma abordagem para todos, porque isso pode ser contraproducente. E os profissionais em teletrabalho, embora gostem e seja melhor do que estar em situação só presencial, têm efetivamente riscos específicos que são fundamentais ter em conta, porque muitas vezes não têm acesso aos recursos que estão na organização, nem à comunidade, e portanto é fundamental que eles também tenham acesso a esses recursos de uma forma mais específica. Pronto, deixo-vos então, espero que tenha partilhado aqui algumas reflexões, contribuído para a tomada de decisão relativamente a esta questão e daqui a bocadinho podemos então depois discutir. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tânia. Passava agora a palavra à doutora Ana Gomes, por favor. Olá, boa tarde. É uma grande honra para mim este convite, estar aqui com estas brilhantes oradoras, fantásticas e realmente com um público tão diversificado. Vou aqui partilhar então a minha janela, ver se isto corre bem. Conseguem ver? Sim. Sim, ótimo. Ai, agora abri no errado. Pronto. Então, o meu nome é Ana Isabel Gomes, sou médica, especialista em psiquiatria, e o que me pediram para falar aqui, e acho que faz todo o sentido depois destas duas brilhantes intervenções, é sobre boas práticas e estratégias de saúde mental exatamente nos nossos locais de trabalho. Como as oradoras anteriores falaram, é realmente onde nós passamos uma grande parte da nossa vida, e se nós considerarmos que o outro 1/3 é dormir, como agora estava a falar de dormir, realmente os locais de trabalho ocupam se calhar até mais que 1/3 da nossa vida. E por isso mesmo é importante, não é? A saúde mental, como já aqui foi dito, tem um impacto direto na produtividade, no bem-estar de todos nós, profissionais, e também no sucesso da organização. É preciso prevenir problemas de saúde mental, uma saúde mental em todos os funcionários, há uma melhoria no desempenho e na produtividade, uma redução do absentismo, do presentismo. Não sei se já estão familiarizados com este conceito, que é este conceito do a pessoa está presente, a pessoa até picou o ponto, está lá, mas não está a dar rendimento, a pessoa está realmente com uma baixa capacidade de trabalho. A criação de um ambiente de trabalho positivo, a necessidade de reter talentos e até a reputação da empresa. Todos nós sempre dissemos que um bom funcionário faz a casa. Por exemplo, no meu caso, que sou médica, está a polémica de tantos alunos de medicina que decidiram, no final, quando se tornaram médicos, decidiram não trabalhar no serviço público. Com esta realmente o que é que acontece para não estarmos a reter os talentos, e realmente a saúde mental como um fator de impacto económico importante. Há vários estudos que mostram que cada investimento feito pelas empresas ou pelas instituições na saúde mental dos seus trabalhadores há um retorno direto. É interessante, eu trabalhei quase 10 anos na Alemanha e não quero, longe de mim, fazer algum tipo de campanha de que lá é que é bom, porque obviamente que nada é bom ou mau e em todos os lados e em todas as instituições, em todos os países, em todas as culturas, há pós e contras. Falarei se calhar um bocadinho mais e poderá parecer aqui quase pró-germânica, no sentido em que vou buscar obviamente as coisas positivas que eu lá vi e que sinto que poderiam cá ser feitas, até porque quando às vezes eu falo de determinados aspectos, as pessoas sentem como se fosse muita teoria, como se eu falasse muito bem, ou não, mas como se eu falasse muito, mas coisas esotéricas, quase como se eu estivesse a falar de unicórnios. E realmente o porquê? Porque quando eu regressei a Portugal, no final da pandemia, finais de 2021, o que é que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar na Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, no Hospital da Figueira da Foz, e eu era a única que começava às 8 da manhã. Agora já há outra colega que também o faz, mas realmente o bloco das consultas externas era só eu e o senhor segurança das 8 até às 9 da manhã. Só às 9 é que começavam a aparecer mais médicos e mais profissionais. E eu comecei a ter esperas à porta, literalmente. Havia sempre um ou outro funcionário
funcionário que ia desde classe médica, de enfermagem, administrativas, senhoras da limpeza, senhoras da copa, ou seja, realmente tive esperas de profissionais de todas as áreas, fisioterapia, que ficavam ali quando não havia ninguém para conseguir falar comigo, não é? Para terem acesso à psiquiatra, como se não o pudessem fazer durante o dia ou de uma maneira mais direta, mais legal, diria eu, que seria fazer um pedido interno. Eram sempre pedidos meio disfarçados. Quando tive a primeira reunião na instituição, só me falavam de objetivos baseados em números. Era quantas consultas é que vai fazer de primeiras, quantas consultas é que vai fazer subsequentes, e aquilo soou-me tudo muito estranho depois de quase 10 anos na Alemanha. Uma das primeiras coisas que eu perguntei foi: a que horas é que é a pausa? A que horas é que vamos tomar o café? Para mim parecia uma pergunta óbvia, depois de 10 anos na Alemanha, que eu perguntasse ao chefe a que horas é que todos nós íamos fazer a pausa, à meia da manhã, e ficaram a olhar para mim como se eu fosse realmente um extraterrestre. Onde é que é a sala dos profissionais? Onde é que é a sala de nos reunirmos, de estarmos em pausa? A copa? Pois, não havia. E porquê é que isto tudo é importante? Porque é possível fazer alguma coisa pela nossa saúde mental, imensas coisas. Eu vou só aqui falar de algumas que realmente eu experienciei. Uma coisa muito importante, que parece que se esquecem, que em primeiro nós temos que treinar os líderes. Ou seja, falamos muito dos trabalhadores e falamos muito pouco das chefias. Mas chefias que não têm a capacidade de detectar sinais de burnout, sinais de esgotamento dos seus trabalhadores, sinais de desgaste dos mesmos, não é possível os trabalhadores realmente conseguirem por si sós mudar aquela cultura. Tem que haver uma cultura de apoio, tem que haver uma cultura de que o meu trabalhador faz parte desta empresa e é ele até o fator mais importante nesta empresa. Também o ter canais confidenciais, principalmente para relatar estes problemas emocionais. Por exemplo, quando são profissionais dentro da instituição, eu coloco só, por exemplo, administrativa, bloco operatório, por exemplo, ou médica, medicina interna, e depois não escrevo mais nada. Sim, há lá um item que diz confidencial e que eu poderei colocar confidencial, mas fico sempre com algum receio. Por algumas coisas que já vi, fico sempre com algum receio. Só para terem uma noção, na Alemanha era de muito mau tom, quando alguém estava de baixa por alguma razão, ao regressar era de muito mau tom fazer a pergunta: então, o que é que te aconteceu? Isto é de muito mau tom, isto não se faz. O que se faz é perguntar: estás bem? Estás melhor? Mas não se pergunta diretamente o que é que a pessoa teve. Se a pessoa depois quiser falar, fala, mas não se faz essa pergunta. É muito interessante que em Portugal nós dizemos que não se deve falar sobre futebol e religião, não é? Na Itália é futebol, religião e família. Na Alemanha, por exemplo, não se deve entrar na privacidade de alguém, por exemplo, com uma pergunta de o que é que tu tiveste ou o que é que se passou contigo. Perguntamos sim, estás bem, estás capaz. Por exemplo, quando um funcionário tem mais de 42 dias no ano de baixa, sejam intercalados ou sejam seguidos, recebe uma carta do Gabinete de Recursos Humanos que não passa pela chefia, que não passa por nenhuma pessoa que possa ser responsável diretamente por aquela pessoa e que possa ter alguma responsabilidade e alguma mudança nas tarefas daquela pessoa, e é-lhe perguntado se quer uma consulta de apoio, seja uma consulta de apoio emocional e até onde se vai falar sobre a sua carreira dentro da empresa e o que é que se poderá estar a passar com ela. Muito interessante, não é? Intervenções preventivas, treinar resiliência, treinar mindfulness, workshops de saúde mental. Por exemplo, um curso de mindfulness são 8 semanas, não é nada muito dispendioso. Ter um funcionário que, por exemplo, esteja muitas vezes de baixa ou que esteja presente, mas que não esteja realmente a dar rendimento, fica muito mais caro. Por exemplo, horários flexíveis. O que é que eu noto aqui? É muito difícil nós dizermos que queremos trabalhar a 20%, ou a 50%, ou a 80%. Por exemplo, em países nórdicos isto é super normal. Também uma coisa que achei estranhíssima ao fim de tantos anos fora de Portugal foi quando voltei e havendo tantos estudos científicos a mostrar o quão danoso é para a saúde do profissional que, por exemplo, faça um turno da tarde, depois seguido de um turno de manhã, depois um turno de noite, esta instabilidade, há vários estudos que mostram que será necessário fazer turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Por exemplo, na Alemanha eu fazia 5 manhãs, 4 tardes, 3 noites, uma semana de folga.
há empresas em Portugal que o fazem. E no outro dia, por acaso, estava a falar com o marido de uma amiga minha, que trabalha numa fábrica, é operário fabril, e ele dizia-me, eu tenho esse sistema de Roman, não é, de troca de turnos, e depois ele dizia-me, espera, mas a minha empresa é alemã. E claro que nos colocámos a rir, porque era quase como que, pois, ainda bem que alguém tem interesse na saúde dos profissionais, porque infelizmente não o vejo no dia-a-dia, por exemplo, nos hospitais públicos. Apoio psicológico estruturado, haver psicólogos para os profissionais, haver essa possibilidade, podem não ser dentro da empresa, mas, por exemplo, para que haja, por exemplo, respeito para essa confidencialidade, mas que haja algum tipo de apoio, um cheque psicólogo, um psicólogos que trabalhem para a empresa, que sejam sujeitos à confidencialidade, seria algo muito bom. Para saberem, por exemplo, nós médicos lá na Alemanha, na área da psiquiatria, tínhamos uma coisa chamada Ballingruppe, que era todas as semanas, tínhamos 1h30 em que estava uma supervisora, uma psicoterapeuta externa, e em que todos os médicos que quisessem iam, e estávamos sentadinhos em roda, e cada semana havia uma pessoa ou duas que falava sobre um caso, sobre uma situação, falava durante 5 minutos, e os outros todos calados, e depois no final os outros falavam o que é que sentiam sobre aquela doente, ou sobre o que é que teriam sentido caso fossem eles o médico do doente, e havia ali uma partilha, e aquela pessoa que tinha falado, tinha apresentado esse doente e a situação em que se sentia, por exemplo, não falava mais o resto da reunião. Isto é muito interessante, tal como questionários, que às vezes existem nas instituições cá em Portugal, mas depois a sensação que eu tenho é que poucas pessoas respondem, e as que respondem numa sensação de desesperança, como se aquilo não fosse dar em nada. Também, por exemplo, vinha sempre um supervisor externo, uma vez por mês, durante 2 horas ao serviço, e reuníamos-nos todos e falávamos sobre questões que poderiam estar a mexer connosco e com as nossas emoções ali na rotina do serviço. Criar um ambiente de trabalho saudável. Isto tudo que já falei, não é? Mas, por exemplo, aquilo que foi logo a minha primeira pergunta quando cá cheguei, foi onde é que está o espaço da pausa, não é? Ter espaços de descanso, aulas de yoga, de meditação. Eu já nem peço a sauna, que existia, por exemplo, lá no hospital, e que os profissionais podiam, entre as 5 da tarde e as 10 da noite, reservar e usufruir. Já nem peço isso, não é? Mas, por exemplo, uma reavaliação regular da carga de trabalho sobre cada trabalhador. Por exemplo, não é? Para se reestruturar e redistribuir tarefas, não é? Haver uma pessoa que os chefes, os líderes, nem se apercebem que está a amontoar cada vez mais tarefas e no fundo, muitas vezes até quem está à frente, o líder, não tem a noção da quantidade de trabalho que aquela pessoa, entretanto, foi acumulando. Depois, o reconhecimento e valorização. Realmente vejo muito pouco, e não precisa de ser algo, não é preciso escrever uma carta bonita no jornal da cidade, mas, por exemplo, algo como quem tinha, por exemplo, uma taxa de urgências em que conseguiu solucionar a questão, ou o doente, ajudar o doente mais rapidamente. Por exemplo, no Natal, no jantar de Natal, recebia uma garrafa de vinho. Eu não estou aqui a promover a cultura vinícola, mas, ou seja, havia um feedback positivo, e havia quase como que uma distribuição de medalhas fictícias, valorizando as características de cada profissional. Claro que depois isso levava a cada um tivesse que fazer um pequeno discurso. E isto é interessante porque é preciso haver políticas institucionais, não é? O que eu sinto é que o foco é sempre no trabalhador e não em tudo o que envolve o trabalhador, como se o trabalhador fosse o culpado de todos os danos. Faz-me lembrar quando há umas décadas começou a surgir o mindfulness, e as grandes empresas começaram a fazer cursos de mindfulness ao trabalhador, e depois, o quê? Está tudo com burnout, está tudo esgotado. É porque não tem feito o que aprendeu nos cursos de mindfulness. Pois, se calhar trabalha muito, horas a mais, está extremamente cansado, ganha pouco, tem um contexto familiar totalmente diferente daquele que seria o mais saudável, e sim, realmente pode ter aprendido as técnicas e não estar a
conseguir implementá-las, por 1001 razões. Mas isso não faz dele o responsável só porque a empresa decidiu oferecer um curso ou não. Tem que haver estas políticas institucionais que não passam só por fornecer realmente essas formações, mas também haver, por exemplo, como denunciar um assédio moral numa empresa, como haver protocolos claros em situações de crise emocional. Por exemplo, lembro-me que uma vez houve um doente que se suicidou, uma história triste, no serviço e, por exemplo, já havia um protocolo montado. A assistente social fez logo a reunião, pôs logo umas cadeiras em círculo, foi buscar uma caixa onde havia umas velas e umas flores artificiais, mas eram umas flores, que colocou no centro da sala e depois da parte do corpo e da parte legal ter sido tratada, sentámos-nos todos, tanto profissionais como doentes, à volta daquelas flores e falámos, cada um falou e teve a sua oportunidade de expressar as suas emoções naquela situação de crise. Por exemplo, também as responsabilidades éticas e legais. Para terem uma noção, os primeiros 180 dias, 18 meses de baixa de um trabalhador, por exemplo, na Alemanha, até aos 60 dias é pago, até aos 180, até aos 18 meses é pago na totalidade, mas os primeiros 2 meses, os primeiros 60 dias é pago pelo empregador. Por isso, lá, quando eu dizia a minha cadeira está a começar a ficar estragada, estou a começar a ficar com alguma sensação estranha nas costas, a minha cadeira era logo substituída no espaço de menos de uma semana. Aqui estive 1 ano e meio à espera que substituíssem a cadeira do meu gabinete. É? E isto aqui faz toda a diferença, não é? Porque se eu estiver com dor de costas, eu obviamente que não vou produzir tanto e não vou estar tão satisfeita e tão contente no meu local de trabalho. Mas então, o que é que podemos fazer? Pequenas estratégias, pequenas dicas que nós, tendo em conta que tudo isto há para fazer, não é? E que tem que haver um envolvimento de todos, principalmente das chefias, dos líderes, de quem está à frente da legislação, quem mexe com o poder político, ou seja, há um todo que tem que ser trabalhado para que realmente possamos falar de saúde mental nos locais de trabalho, mas depois há pequenas coisas que cada um de nós também pode ir fazendo e só apresento aqui coisas que, por mais bonitinhas ou mais mágicas que possam, ou leves que possam parecer, estão validadas, ok? Ou seja, há estudos que mostram que isto ajuda a manter a saúde mental no local de trabalho, também, junto com todas as outras coisas. Uma das noções é o equilíbrio entre o peso e a leveza. Okay? Por exemplo, na reunião semanal, há sempre alguém que conta uma anedota ou uma história engraçada. Ou seja, fala-se de tudo o que há para falar sobre aquela semana, coisas importantes para o serviço, mas depois, no final, antes de se dizer a sessão está encerrada, a reunião está encerrada, por exemplo, haver uma pessoa que se voluntaria para contar uma anedota ou uma história engraçada, algo leve, algo divertido que aconteceu nessa semana. Isto ajuda a unir as pessoas, não é? E rir em conjunto faz com que todos nós tenhamos essa libertação de endorfinas e favorece a todos, e enquanto equipa, essa partilha de um momento bonito. E também um mural de momentos de gratidão. Fazer um exercício de poucos segundos. Se hoje de manhã, quando foram para o trabalho, tivessem que escrever algo pelo qual estavam gratos no dia de hoje, o que é que tinham escrito? Pensem só para vocês. Espero que toda a gente tenha conseguido ficar grata por alguma coisa. O facto de começarmos o nosso dia a relembrarmos algo pelo qual estamos gratos influencia e determina como é que esse dia vai ocorrer e como é que vai ser percepcionado por mim, mais até das coisas externas a mim que possam vir a acontecer ao longo desse dia, a não ser que sejam realmente situações mega traumáticas. Não é? Por isso, uma das coisas que algumas empresas fazem é promover que as pessoas realmente parem esses segundos para estar grato no seu dia, é, por exemplo, as pessoas escreverem no mesmo e colocarem num placar na sala da equipa, naquela tal sala de descanso dos trabalhadores. Depois há outro conceito muito bonito, a luz do farol na tempestade. Ou seja, há sempre aquela pessoa, ou no nosso trabalho, ou noutro local de trabalho, mas que nós temos como uma grande profissional,
que nos inspiram. Ou seja, que quando estamos no meio da tempestade podemos pensar o que é que aquela pessoa faria aqui, o que é que aquela pessoa me diria. E vocês têm uma lista de valores ou uma lista de pessoas que trazem algum sentido ao vosso trabalho atual? Já alguma vez pensaram sobre isso? É interessante, não é? Porque não é no momento da crise, não é quando eu estou no meio da tempestade que eu estou, existem faróis, quais é que seriam? Não. Há algo que eu já tenho que ter refletido dentro de mim para que então, sim, nos momentos de crise, eu me agarre a essa lista de valores ou a essas pessoas. E também, no início de cada turno, cada membro da equipa, após a reunião inicial ou a passagem de turno, por exemplo, uma das pessoas, ou cada uma, partilhar algo que lhe dá propósito, ou seja, vem muito com aquele moral da gratidão, também eu hoje quero estar relaxada no que estou a fazer, eu hoje quero terminar aquele projeto e sentir que tenho as costas leves, por exemplo, não é? Vamos parar alguns segundos, o que é que vocês hoje querem? Não queriam nada quando foram hoje para trabalhar? Interessante, não é? Se eu não queria nada, pois se calhar também não vou apanhar nada. É quase como se eu fosse para o mar pescar, mas não sei o que é que eu quero pescar. E então aí não sei adaptar o meu anzol, não sei adaptar a minha cana, nem me sei posicionar na rocha correta, não é? Também há um conceito que é a caixa de ferramentas emocionais. Ou seja, ter uma lista de estratégias para usar em momentos de pressão, podem ser muito variadas e depois cada um vai encontrar aquilo que faz sentido para si. Por exemplo, uma respiração profunda, visualizações positivas, mantras. Por exemplo, eu quando estava na Alemanha divagava sempre e quando estava muito, muito saturada e a urgência um caos, eu parava, imaginava que estava à beira do mar, aquele ir e vir das ondas. Agora que estou em Portugal, imagino que estou nas montanhas lá da Alemanha. O que fizer sentido para nós, não é? Estão sentados direitos e a fazer aqui uma pequena respiração, uma coisa muito simples, está bem? Vai demorar 3 segundos, que é todos nós nos sentarmos direitos na cadeira, pernas descruzadas, braços descruzados e simplesmente as mãos pousadas sobre as pernas, tanto faz se estão viradas para cima ou viradas para baixo, fecharmos os olhos, inspirarmos e contarmos até 4 dentro de nós. 1, 2, 3, 4. Depois segurar a respiração, está bem? Para se darem as trocas gasosas e depois mandar fora lentamente, contando, por exemplo, 6 ou 8 segundos. Se repetirem isto 3 vezes durante um dia agitado, vão ver a diferença que faz. Eu às vezes entre uma consulta e outra, por exemplo, quando são consultas muito carregadas emocionalmente, ou então aquelas reuniões em que foram ditas coisas que não me está a apetecer nada. Então eu paro, antes de começar, seja o que for a seguir, e respiro 3 vezes, desta maneira. E faz uma diferença enorme. Mas só se fizer sentido para nós. Há outras pessoas que, por exemplo, podem ter uma caixa hipotética ou real, em que podem ter lá dentro vários papelinhos e podem-se perguntar qual é a ferramenta emocional que eu preciso agora. Como se fossem, por exemplo, um carpinteiro que agora vai à sua caixa de ferramentas buscar algo para trabalhar a sua madeira, não é? Só que neste caso emocional, o que é que eu preciso agora? Bem, eu agora, antes da próxima tarefa, preciso de coragem. Ok, é coragem, é coragem. Ou então, eu antes da próxima tarefa, antes da próxima reunião, preciso de paciência e foco. E respiro, tenho e expiro. É? E fico com estas mensagens dentro de mim, paciência e foco. E até estou com as costas mais direitas, até flui o sangue melhor para o cérebro. A ideia, o conceito, e por acaso eu falo nisso no meu livro Se Eu Me Soubesse Cuidar, que lancei agora em outubro, que está disponível na FNAC e na UOC, caso gostem de ler e ainda não tenham prenda de Natal. A ideia será o nosso jardim interior, ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, doutora, ando sempre em luta, o meu trabalho é uma luta, aquilo é uma guerra, mas eu sou uma guerreira e consigo ir para o local de trabalho e eu sobrevivo àquilo. Isto são tudo mensagens de guerra, não é? Eu não conheço ninguém que esteja feliz em guerra. Eu conheço pessoas sim que vivem em paz e vivendo em paz está-se em paz. Agora fazer a guerra e viver em guerra para alcançar a paz, isso não existe. Então nós podemos cuidar do nosso jardim interior, porque os jardineiros sim,
se virem bem, os jardineiros não têm tarefa fácil, não é? É sempre todos os dias têm que trabalhar imenso, não é? Há sempre umas ervas daninhas para arrancar, há sempre alguma terra para cavar, há sempre umas sementes para colocar na terra, pode vir sol, pode vir chuva, há sempre algumas plantas que temos que proteger, e esta noção do nosso jardim interior é muito interessante. E já está provado, e por isso é que há tantas empresas a investir nisto, que é muito interessante os intervalos verdes, ou até aquilo que se chama o arrancar da erva daninha, em que as pessoas, nessas pausas, o que é que normalmente acontece nas empresas? A pausa é as pessoas irem para um canto, normalmente não à porta da instituição, consoante a política da empresa, mas até assim aquela zona mais escura, mais feia, mais escondida, fumar, é ou não é? E quem não fuma tem muita dificuldade depois até em socializar com os colegas. E depois não basta só aqueles que estão em teletrabalho, mesmo aqueles que estão dentro do trabalho, mas, por exemplo, não fumarem, acabam por ficar um bocadinho fora da dinâmica do grupo. Não, haver intervalos verdes, ou seja, haver sítios realmente saudáveis, prazerosos, a natureza ajuda imenso a relaxar-nos e a nos ajudar a estar em paz, lugares bonitos em que realmente eu possa fazer essas pausas. E o arrancar da erva daninha é um conceito engraçado de serem mesmo os trabalhadores a terem algumas plantas, algumas flores nos locais de trabalho, e este toque no verde e este toque na natureza, no vivo, o quão influencia a capacidade de relaxamento das pessoas. Por último, gostava também de vos falar de outro conceito muito interessante, que é o dar e receber. Ou seja, é quase o vazar e encher da jarra, mas com pequenos momentos de autocuidado. Ou seja, por exemplo, entre uma tarefa e outra, meditar por 2 minutos. E meditar não é preciso ter ido lá para nenhum templo budista no cimo dos Himalaias. Nada disso. Meditar é simplesmente eu parar, perceber como é que eu me estou a sentir, estou estressada hoje, estou cansada hoje, não, hoje até estou bem, hoje até as coisas estão a correr bem, ou seja, parar um bocadinho para estar comigo mesma, para perceber como é que eu estou, comer um lanche saudável, não é? A doutora Grazinha ainda agora falou sobre isso, o que eu como influencia imenso o meu padrão de pensamentos, ouvir uma música que gostamos, e posso-vos dizer o caso de um colega meu, por exemplo, lá na Alemanha, que fazia trabalhos magníficos com pessoas com stress pós-traumático, ou seja, tinha consultas muito, muito pesadas, e ele tinha um ar até muito angelical fisicamente, e era uma pessoa realmente com uma capacidade de escuta e um carinho, até o olhar dele era muito carinhoso. E era engraçado que entre uma consulta e outra, para desanuviar, ele punha os fones e ouvia uma música que eu jamais conseguiria ouvir, heavy metal, mas mesmo hard, ou seja, uma coisa realmente muito pesada, muito... e era a maneira dele de estabilizar, era engraçado, e 2 minutinhos daquilo e ele ficava impecável. Pronto, alguns precisam disso, ou alguns precisam de uma música suave, a pessoa perceber o que é que faz sentido para ela, alongar-se, né? E respirar conscientemente, e podem experimentar, já estamos aqui há tantas horas, já há 2 horas pelo menos, parados e sentados, que o facto de nos alongarmos, que supostamente socialmente está incorreto, mas não, ora experimentem, alongarmos-nos, alongar aqui as costas, parece logo que ficamos mais leves e ficamos melhores, e é verdade. Obrigada pela atenção, e tal como as outras oradoras, estou disponível para todas as questões que queiram apresentar. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Ana, pelas excelentes dicas que aqui nos trouxe e estas sugestões para o nosso dia-a-dia. E eu agora passaria a palavra à doutora Emília Telo, que é quem vai moderar agora o debate, e quem quiser colocar algumas perguntas, portanto, como eu tinha dito há pouco, poderão fazê-lo através das perguntas e respostas que estão disponíveis então para serem debatidas pelo nosso painel de oradoras. Muito obrigada a todas. Muito obrigada, Helena, e só tenho a dar os parabéns às 3 oradoras que trouxeram-nos aqui umas palestras de excelência. Estou encantada, acho que toda a gente que está presente ficou muito encantada, e para além de parabenizar aqui as excelentes dicas que nos foram dando ao longo, desde o início até agora, vou colocar aqui algumas questões que algumas pessoas já colocaram aqui nas perguntas e respostas, e também vou fazer eu algumas perguntas às oradoras. Vou começar logo pela primeira oradora, a professora Tânia. Temos aqui uma pergunta da Telma Silva, da Norma Açores, que pergunta se o laboratório
Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, que fez aqueles inquéritos e que trabalha bastante bem e faz comparações entre vários cenários, não é? Se também atua no continente, se atua só no continente ou se também atua noutras regiões, nomeadamente os Açores e Madeira. Aqui a pergunta era mais sobre esse assunto. Então, olá, boa tarde, agradeço a questão. Nós trabalhamos para todo Portugal, continental e ilhas. Aliás, já envolvemos a Madeira na área do envelhecimento, ou seja, trabalhamos com pessoas que trabalhavam em instituições sociais, que às vezes também nos esquecemos que esses trabalhadores também têm, digamos, alguns riscos psicossociais, e também já trabalhámos nos Açores, também na área social. Foi mais por acaso foi em ambas as situações em áreas sociais, mas sim, colaboramos com todo o Portugal, portanto... As pessoas podem contactar o laboratório, Sim, o LabPATS tem uma eu página posso de colocar internet, aqui pois, posso colocar o link aqui, não? sim, As pessoas podes podem colocar, consultar. Okay. sim, mas se não conseguirem obter este link, podem ir ao site do LabTaps e aí também fazerem o vosso contacto, não é? Sim, Nos eu vou pôr o estudos, link do laboratório mesmo, ou seja, para... Okay. Nesses estudos, Tânia, falaste muito que o trabalho híbrido era a primeira opção, não era, em relação ao teletrabalho e em relação ao trabalho presencial, mas a maior parte das queixas é sempre na deslocação. Quando se trabalha em grandes cidades, isso é uma realidade. Nas regiões mais pequenas, em cidades mais pequenas, já foi feita essa comparação entre as opções que as pessoas têm do trabalho híbrido em pequenas cidades, fora de Lisboa e do Porto, ou não? Ainda não... Ok, nós temos esses dados, ou seja, porque nós quando fazemos a pergunta vimos a localização da pessoa, mas ainda não comparamos. E acho que é uma coisa interessante, ou seja, no fundo comum, se bem que há aqui questões, por exemplo, em relação à vantagem do tempo nas deslocações e dos custos na deslocação, isso é um ponto que se coloca, mas depois há outras vantagens, nomeadamente a questão da conciliação, que com outras questões, por exemplo, estar em casa, até eu poupar no almoço, conseguir gerir melhor o seu tempo, que isso acaba por ser comum nas várias zonas. Mas, portanto, ainda não estudámos aprofundadamente, mas é uma excelente ideia. Portanto, vamos pensar nisso, porque pode fazer realmente sentido, porque o trânsito é uma das coisas, enfim, toda a gente que trabalha longe e sabe que perde imenso tempo no trânsito, etc., sabe que isso é um grande stress. Mas não é o único, não é? Mas de qualquer maneira, para percebermos o impacto que isso terá, acho que é uma excelente ideia fazermos essa comparação. Obrigada. Fica aqui uma sugestão sim, boa. para o trabalho excelente que tem sido desenvolvido e que a Tânia tem desenvolvido, não só neste LabTaps, mas em levar a literacia em saúde mental, em saúde ocupacional, porque todos os dias a Tânia tem feito palestras por todo o país e não há dia nenhum que não fale sobre estas matérias para um público muito diversificado e muito amplo. A Ana Isabel Gomes falou sobre isso, sobre haver políticas institucionais e haver liderança em saúde mental. Achei muito interessante essa parte que falou. Estes líderes também podem fazer inquéritos, não é? Para também auscultar os seus trabalhadores, para poderem tomar também algumas decisões. E a Nélia Maria Vaz colocou-nos aqui uma questão. Ela pergunta se nos pode dar alguma sugestão ou dica que possa ajudar a aumentar o número de participação de respostas nos questionários que são efetuados nestas temáticas, questionários sobre riscos psicossociais ou consulta dos trabalhadores. Nós participamos naquilo em que acreditamos, não é? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque se eu acho que aquilo não vai dar em nada, não é? Se eu acho que ninguém vai ler aquilo, se eu acho que vai ser mais uma perda de tempo, obviamente que eu não me vou dispor a isso, não é? Quando nós acreditamos em algo, nós encontramos o tempo para o fazer, mesmo quando são questionários maçudos, questionários longos. A questão é qual é toda a cultura da empresa. Será que isto está a ser feito de forma anónima? Às vezes é uma das preocupações que as pessoas me levantam, até por exemplo quando fazem essa procura das consultas às escondidas, é se de alguma maneira alguém vai saber que foram elas a dizer aquilo, o medo das represálias. Depois, quando essa confidencialidade está garantida, a questão da pessoa de se aquilo vai dar em alguma coisa. Uma coisa que eu noto muito é alguma descrença.
com os trabalhadores cá. É quase como se não vale a pena lutar porque não vale a pena estar a cuidar deste local porque não vai dar em nada. Eu digo sempre que sou a believer, se calhar porque tive outra experiência em que vi que realmente as coisas eram possíveis e eram feitas, e acredito que realmente, como as minhas colegas já disseram, é tanta a evidência científica que algum dia as empresas vão ter que parar e vão ter que parar para ver que têm que cuidar do sono dos seus trabalhadores, mudando o tipo de turnos que estão a fazer, e que não basta dizer, está aqui um questionário, porque até faz bem a empresa dizer que está a fazer questionários, mas realmente as pessoas perceberem que o tipo de perguntas que lá são feitas são perguntas que revelam que há realmente uma vontade de mudar. Né? Por acaso é interessante que no outro dia eu estava a ter uma reunião com o Conselho de Administração de uma OLS portuguesa e eu falei sobre a questão de, por exemplo, os enfermeiros sentirem que os médicos não os ouviam, os administrativos sentirem que os enfermeiros não os ouviam, a senhora da limpeza sentir que os administrativos não ouviam, ou seja, sempre aquela cadeia, e o Conselho de Administração ficou muito admirado. Não é assim. É assim. As pessoas não se sentem ouvidas e muitas vezes bastava realmente ser-lhes perguntado. E as pessoas sentem que não é num questionário com perguntas pro forma, que são feitas em todos os lados, iguais para todos, que realmente alguma coisa vai mudar. Por isso eu se calhar personalizava esses questionários. Não o questionário perfeito, como manda a literatura, mas sim questionários humanos. O que é que realmente era preciso? É preciso um sítio de pausa para os trabalhadores, sem ser só quem vai fumar ali àquele canto escondido? Que dimensões? O que é que seria fazível aqui na empresa? Não é que temos uma limitação de espaço? Qual é a vossa proposta para um local? Não é só, eu quero um local para estarmos todos e fazer uma pausa. Não. Qual é a vossa proposta também? E os trabalhadores possivelmente iriam dar respostas muito criativas e até concretizáveis, não é? Mas realmente as chefias perceberem que as pessoas não são robôs, não são números, e cada vez mais, quando me perguntam se eu tenho algum receio em relação à inteligência artificial e a toda esta tecnologia, eu por acaso costumo dizer, não, eu tenho mais medo da burrice humana, não é? Porque o foco é realmente, as tecnologias podem ser as nossas maiores aliadas e podem realmente ser fantásticas e trazer-nos coisas maravilhosas, assim nós saibamos preservar a nossa humanidade e um ambiente de trabalho realmente saudável e humano. É engraçado que, passando de nós tanto tempo no local de trabalho, muitas vezes diz-se, no trabalho são só colegas de trabalho, não são meus amigos. E é engraçado que há um estudo de Harvard muito, muito interessante, que saiu há coisa de um ano, sobre a qualidade da nossa lista telefónica aos 65 anos de idade, e já que falámos aqui de envelhecimento, o quão perdiz a qualidade de vida que nós vamos ter após os 65 anos de idade. Ou seja, o número de telefones que eu tenho no meu telemóvel aos 65 anos de idade, aos quais eu tenho o à vontade de telefonar às 2 da manhã porque estou com um problema, perdiz a qualidade de vida que eu vou ter durante a minha velhice. Isto é muito interessante, até porque se entre filhos, entre casa, eu tenho o trabalho como aquela, tirando o sono, não é? Como a atividade em que eu despendo mais horas por dia, e se eu não tenho realmente um ambiente de trabalho saudável, como é que vai ser a minha saúde mental, não é? Se a saúde das minhas relações está assim tão lesada. Eu acho isso muito interessante. Por isso, personalizar. Realmente, não só perguntarem, como mostrarem aos trabalhadores que querem escutar os trabalhadores. Esta proximidade que temos que ter mesmo dos trabalhadores é muito importante, claro que uma chefia também atenta a estas questões, mas todas as intervenções serem centradas sempre na pessoa, sempre, eu acho que aqui o que nós podemos aqui deixar de resumo. Tivemos aqui 3 oradoras de excelência, tivemos a Tânia, que é gestora e é psicóloga, tem uma vasta experiência e principalmente na área da literacia em saúde e em comunicar ciência. Tivemos também a Manuela, que também é uma comunicadora de ciência, mas é muito espontânea e abraça muitas áreas
muito diferentes, mas está sempre presente e dá sempre o seu contributo muito positivo, explicando sempre este ao pormenor, como é que nós somos por dentro e como é que conseguimos ter este nosso equilíbrio, e obrigada por todas as dicas que deu. E depois uma médica psiquiatra que nos trouxe aqui dicas fabulosas de como podemos então intervir, mas acho que também cada um de nós tem esse papel, como disse na sua apresentação. Nós temos que ter também posturas e comportamentos adequados no nosso local de trabalho. Não podemos esperar só que as lideranças o tenham, mas cada um de nós tem que ser muito mais proativo. E esta também literacia em saúde que aqui trouxemos hoje, acho que contribuiu para que todos aqui saímos daqui esta tarde, foi muito rica e que nos traz muitas dicas. Mas passando então à Helena, continuam os trabalhos, não é, Helena? E agora para encerrar aqui a nossa sessão de hoje, eu daria aqui a palavra à doutora Paula Sousa, que é diretora de Serviços para a Promoção de Segurança e Saúde no Trabalho, da ACT, a quem muito agradeço estar aqui conosco e faço votos que esta nossa parceria, que tem sido tão profícua e que temos tentado sempre, ao longo destes anos todos, ter este tipo de iniciativas que façam sentido para quem nos está a ouvir. E, portanto, espero que tenham todos gostado e muito obrigada a todos por terem participado, e passaria então agora a palavra à doutora Paula Sousa. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. De facto, eu não posso deixar de começar por agradecer, em nome da Autoridade para as Condições de Trabalho, ao Conselho Empresarial do Centro, e não só a parceria na organização deste evento, mas também a parceria da Enterprise Europe Network, através da doutora Rita Pedro e da doutora Helena Lopes, parceria com a ACT, enquanto ponto focal nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Portanto, e é um enorme agradecimento pelo entusiasmo, pela enorme colaboração, pela proatividade com que, de facto, tal como acabava de referir, durante este tempo, isto desde 2013, por todo o trabalho que têm levado a cabo em prol da promoção de uma cultura de prevenção, tal como ambas aqui apresentaram. O mote deste webinar foi a digitalização e saúde mental nos locais de trabalho. Eu vou ser muito rápida, porque tudo o que é importante já foi aqui referido, de facto. Como todos nós sabemos, nós temos vindo a assistir a uma série de transformações no mundo do trabalho, algumas delas fruto de inovações tecnológicas. E, na verdade, todas essas mudanças trazem novas preocupações, trazem novos desafios para as empresas, para os serviços de segurança e saúde no trabalho, novos riscos que têm que ser avaliados e geridos. Sendo certo também, como também ouvimos, que essas inovações tecnológicas também nos trazem igualmente novas oportunidades, nomeadamente no domínio da segurança e saúde no trabalho, seja através de novas soluções tecnológicas que nos podem também ajudar a monitorizar e a gerir os riscos profissionais. Os problemas de saúde mental têm, sem dúvida, um impacto negativo e muito significativo a nível individual e também, obviamente, a nível profissional. Estão na origem, como vimos, de grande parte do absentismo, do presentismo e, consequentemente, também de perda de produtividade, e isto com elevado custo para todos, para os trabalhadores, para as empresas, para a sociedade em geral. Por isso, é de facto fundamental garantir melhores condições de trabalho, é fundamental a criação de locais de trabalho que promovam o bem-estar físico e mental, que permitam aos trabalhadores desenvolver as suas competências e melhores resultados para as organizações. E por isso eu felicito e agradeço a todos os oradores pelas excelentes comunicações, pela partilha de conhecimento, pela partilha de boas práticas, de sugestões, de estratégias
que as empresas e os próprios trabalhadores, como vimos, poderão pôr em prática para garantir um ambiente de trabalho que seja compatível com uma boa saúde mental. Portanto, o investimento na construção de locais de trabalho seguros e saudáveis é necessário, e isso, como ainda há pouco ouvíamos, depende de todos nós, só se faz com o empenho de todos nós, sendo certo também que esse investimento, o investimento em segurança e saúde no trabalho, tem retorno para todos também, para trabalhadores, para as empresas e para a sociedade. Foi um enorme prazer poder participar neste evento e sair hoje mais enriquecida. Portanto, gostei muito, e tal como a Emília dizia, as comunicações que aqui trouxeram foram excelentes. E, portanto, só tenho a agradecer. Obrigada a todos os que fizeram com que isso fosse possível. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada a todos.